Olá a todos os participantes da ABTD 2020. Meu nome é João Paulo, sou aluno do doutorado do Instituto de Computação e orientado pelo professor Ricardo Darrabi. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a área de criptografia baseada em isogenia, dando uma breve introdução. E a gente vai começar com uma agenda do tema. A gente vai passar por esses tópicos, a introdução, falar um pouco sobre isogenias, algumas construções que a gente tem baseadas em isogenias, os problemas subjacentes, algumas observações e uma bibliografia relacionada a este tema. Então, a gente começa falando sobre como a gente vê, em muitos casos, notícias sobre desenvolvimento, aprimoramento de computadores quânticos, que ainda não chegam a ser de propósito geral, mas mostra que a gente está caminhando para o caso de que um dia a gente tenha um computador que seja de larga escala. E, de certa forma, a área de segurança precisa antecipar isso. E a gente vê já em 2015 a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, já anunciando certos planos de transição entre algoritmos pré-quânticos e os algoritmos que a gente chama de pós-quânticos. Em 2017, o NIST, que é o Instituto Nacional de Tecnologia e Padronização dos Estados Unidos, ele faz uma chamada para que sejam propostos algoritmos resistentes a computadores quânticos. Isso em 2017, agora em 2020, a gente está já no terceiro round desse processo e já foram anunciados os finalistas. A gente vai ver que um algoritmo baseado em isogenia ele se encontra entre os algoritmos alternativos que passaram para o terceiro round. Então, por que estudar isogenias? Então, há certa preocupação com a emergência de computadores quânticos de larga escala e já existem algoritmos que resolvem problemas que são tratados como difíceis atualmente, no qual se baseiam algoritmos criptográficos, como fatoração de inteiro e cálculo de logaritmo discreto. Esses problemas poderiam ser eficientemente solucionados por algoritmo de Shor, por exemplo, na computação quântica. A criptografia baseada em isogenia está dentro de uma área que a gente chama de criptografia pós-quântica. E além da criptografia baseada em isogenias, a gente tem outros casos, como a criptografia baseada em código, em hash, em reticulados e em funções multivariadas. E entra também o caso de criptografia simétrica, como, por exemplo, o AES, que para atingir um nível de segurança no cenário quântico bastaria um ajuste do tamanho das chaves que a gente utiliza. No caso de isogenias, quando a gente constrói essas isogenias sobre curvas elípticas supersingulares, o problema ele permanece quântico, ele permanece exponencial, mesmo no cenário quântico. Então, é uma motivação para a gente adentrar nessa área da criptografia baseada em isogenias. Então, vou dar uma breve retrospectiva. A gente tem as primeiras menções da utilização de isogenias para a construção de algoritmos criptográficos em 96, um trabalho que foi publicado somente em 2006 pelo Covines. Em 2010, a gente tem a apresentação do primeiro algoritmo de chave pública, que foi construído sobre isogenias entre curvas subsingulares. Em 2010, a gente tem um ataque a esse criptosistema que faz com que a complexidade quântica seja reduzida ao caso superexponencial. Mas já em 2011 a gente tem uma proposta de um algoritmo agora utilizando curvas elípticas supersingulares, que no caso ainda permanece com complexidade exponencial mesmo no caso quântico, pós-quântico. Em 2017, com a chamada do NIST, a gente tem a apresentação, uma proposta do algoritmo baseado em isogenias, que é o SAIC, que é um algoritmo de encapsulamento de chave. Em 2018 surge uma proposta que lembra as ideias do Covines, que é o CSIDE,
é uma versão comutativa do SID8. A gente vai ver que o SID8 não tem uma estrutura comutativa, e isso de certa forma complica um pouco como a gente faz troca de chave usando o SID8. Bom, mas a área está sempre em constante desenvolvimento, então surgem novos algoritmos em 2019, como por exemplo o SURF, que é uma versão C-SIDE, dita na superfície do grafo de isogenias, que é utilizado, e também o BSIDE. Em 2020 a gente tem um anúncio da terceira fase, né, do processo de padronização do NIST, e o SAI que ele passa como um dos algoritmos alternativos. Então, para falar de isogenia, a gente começa falando sobre curvas elípticas. Então, a curva elíptica basicamente é uma curva algébrica plana. Uma equação geral é dada dessa forma. E a gente tem alguns exemplos de curvas elípticas e sua respectiva fórmula, né, equação. Bom, então, além da forma generalizada, que é a vista anteriormente, tem outros modelos, como por exemplo o modelo Short-Weierstrass e o modelo de Montgomery, que é utilizado atualmente. E quando a gente toma todos os pontos que satisfazem a equação do modelo que a gente está trabalhando, este conjunto de pontos, munido de mais um outro ponto e uma operação de soma, que a gente não vai definir aqui, forma um grupo abeliano. Então, a gente vai estar trabalhando com grupo de pontos. Vou estar falando de grupo de pontos da curva elíptica. E o número de pontos dessa curva elíptica a gente consegue calcular pelo teorema de Hess. Ele estima esse número de pontos. E a gente, a partir disso, consegue definir quando uma curva é supersingular, que é dada pela relação, a última relação. Então, vamos começar falando de isogenias. Então, partindo de uma curva elíptica supersingular, a gente pode ter um mapa entre curvas. E um mapa, de certa forma, com algumas propriedades que, por exemplo, preserva a soma que a gente tinha no grupo da curva inicial para o grupo da curva final. E essa propriedade é de ser um homomorfismo de grupo. Então, a isogenia basicamente é um mapa que é racional não constante, que além disso é um homomorfismo de grupo entre os grupos de pontos da curva elíptica. E a gente consegue identificar uma isogenia basicamente pelo kernel da isogenia, que seria um grupo especial de pontos da curva. E quando a gente está trabalhando com isogenias separáveis, basicamente computar a isogenia é computar certos polinômios. Então, computar polinômios e a razão desses polinômios. Então, como que a gente faz isso? Uma das alternativas é utilizando a forma de Veloux. Então, partindo da curva E, a gente consegue calcular uma curva E', a equação dessa curva E', e ainda o mapa que consegue mapear cada ponto da curva inicial na curva final. A forma de Veloux, basicamente, ela itera sobre os pontos do kernel da isogenia que a gente está calculando. Há versões que podem utilizar polinômios do kernel, por exemplo. Mas aqui a gente vai ter a forma de Veloux. Então, basicamente, a gente calcula a equação da curva E' e as coordenadas do mapa, φ de x e φ y. Então, algumas construções que a gente tem atualmente. Há construções de hash, de assinatura digital, de encriptação. Além disso, há várias implementações para várias arquiteturas, em várias linguagens. Aqui, como exemplo, a gente vai utilizar o SID8. O SID8 é um protocolo de estabelecimento de chave compartilhada. E ele tem certos parâmetros que a gente vai definir aqui. Os parâmetros públicos dele é um primo de uma forma especial. Além disso, uma curva inicial supersingular. E certos pontos da curva inicial que a gente definiu, de forma que eles gerem o grupo de torção daquela curva. Basicamente, o grupo de torção são os pontos da curva que se anulam para aquele determinado grau. Então, o grupo de torção de grau x tem todos os pontos que se anulam quando multiplicado por x. Então, basicamente, somar o ponto x vezes se anula em algum momento. Então, esse ponto está no grupo de torção.
Os parâmetros privados basicamente são dois elementos dos inteiros modulares, com certas propriedades, que vai definir qual é o grupo de torção a partir dos pontos geradores do grupo de torção. Então a gente vai, no caso, calcular subgrupos de torção, que vai ser cada um deles vai ser o kernel de uma determinada isogenia. Então a gente primeiro calcula a isogenia dela a partir do momento que ela consegue calcular o kernel da isogenia e basicamente calcula uma curva isógena EA. A parte B faz uma coisa semelhante, calculando a isogenia dela e uma curva EB, que é isógena E0. Então, nesse ponto, elas trocam informações, e aí a parte EB começa da parte EA, da curva EA. Então, a parte B começa da curva EA e calcula uma terceira curva EBA. De forma análoga, agora a parte A começa da curva EB e calcula uma curva EAB. E a gente vai ver que, de certa forma, essas curvas têm um grau de igualdade. Isso vai ser dado pelo J invariante dessas curvas. J invariante, não vou definir aqui, mas basicamente é uma função que atribui a cada curva elíptica um valor no corpo sobre o qual elas estão definidas. Então, para curvas elípticas isógenas, o J invariante dessas curvas vão ser iguais e, no caso, poderão ser utilizados pelas partes como uma chave compartilhada. Então, quando a gente está trabalhando com essa dieta, a gente basicamente está preocupado com dois casos de computação, que é como a gente calcula o kernel da isogenia, e basicamente isso envolve cálculo de multiplicação e soma dos pontos de uma curva elíptica. E também cálculo de isogenias de grau alto. Porém, além de ser pode ser grau alto, mas a gente vê que é um grau suave. Então, basicamente, são potências de números primos pequenos. Então, basicamente, a gente está preocupado em como calcular essa potência alta, dividindo em vários fatores pequenos. Normalmente, 2 ou 3. Então, a gente calcula isogenias de grau 2 ou 3, várias delas, de forma a conseguir calcular uma isogenia de grau maior. Então, os problemas que a gente tem, subjacentes, seriam o problema decisional, dado duas curvas, decidir se elas são isógenas de determinado grau. E no caso computacional, dada uma curva EA, uma curva inicial E0, e além disso, imagem da isogenia φA, imagem de certos pontos pela isogenia φA, como eu calculo o gerador do grupo do kernel dessa isogenia. Lembrando que o kernel define qual seria a isogenia. Então, basicamente, o problema computacional é este. Então, como é resolvido esses problemas? Qual a complexidade deles? Para o caso computacional, a gente tem um algoritmo de Milling the Middle, que tem complexidade exponencial, e um algoritmo de colisão, que também permanece com complexidade exponencial, mesmo para tempo e espaço. Então, algumas observações. A gente tem que uma das vantagens dos algoritmos baseados em isogenias é que ele tem chaves privadas e públicas bastante curtas. Mas, por exemplo, perdem muito no desempenho computacional por serem bem custosos. O Cycle tem a vantagem do nível de segurança dele, ser índice CA, e a implementação dos algoritmos de isogenia são bastante simples, comparados a algoritmos como, por exemplo, reticulados, que envolvem certos erros de distribuição e de amostragem. E a área de isogenia é uma área que vem fomentando bastante estudo nos últimos anos, uma área bastante interessante, há muita coisa a ser feita. Então, é dispensar uma área para quem está querendo iniciar na parte de criptografia pós-quântica. Então, uma bibliografia para quem estiver mais interessado no tema, quiser começar. Esse é meu e-mail. Podem enviar mensagens caso tenham dúvidas, caso queiram conversar sobre o tema. E por hoje é só. Agradeço a oportunidade. E até mais.